Boa noite, meu nome é Jorge Menezes, você está assistindo o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. O programa Radar Executivo é um oferecimento da Dale Carnegie, líder mundial em treinamento e desenvolvimento. Consulte o nosso site e saiba um pouco mais sobre nossas soluções na área de treinamento e desenvolvimento. www.radarexecutivo.com.br. Contamos hoje aqui com a presença de Luiz Pinto, diretor regional da Microsoft, que no primeiro bloco falou um pouco sobre a empresa, sobre a visão de negócio e um pouquinho sobre mercados na área de tecnologia. Agora, no segundo bloco do programa, vamos conhecer um pouco mais da experiência do Luiz como executivo. Luiz, me fala uma coisa, que lições você aprendeu trabalhando em uma das empresas mais poderosas do mundo? Puxa, várias. Agora, algumas que eu gostaria de destacar. Primeiro é, você tem que cada vez mais entender de pessoas. Você tem que entender, assim, você tem que viver mais o seu grupo. Ou seja, né, fazer com que as pessoas cada vez mais, você como gestor tem que fazer com que elas cada vez mais consigam realizar, até sem a sua presença. Né, que você dê autonomia, você dê desafios dia a dia para que as pessoas possam crescer. E um ponto também que é muito interessante quando a gente trabalha é o clima. Eu acho que o clima organizacional ele tem feito uma diferença muito grande no dia a dia, porque o clima de trabalho, o trabalho em si já é tão estressante na área de tecnologia, né? Você lidar com esse mundo em metamorfose constante. Então, se você consegue criar um bom clima organizacional, né, que as pessoas se respeitem, valoriza o trabalho em equipe, valoriza cada vez mais essa unicidade, é um ponto que tem agregado muito valor no dia a dia. Até porque, eu sempre falo isso, que trabalhar não precisa ser um fardo, né? Exato. Muitas empresas fazem do trabalho do cara um fardo, mas se você consegue dar prazer, né? Prazer e assim, ao mesmo tempo a pessoa entender que aquilo traz valor, ou seja, ela se sente cada vez mais motivada a fazer algo, porque sabe que aquele algo traz para ela crescimento e traz também para a empresa uma valorização do trabalho de time. Eu acho que esse é um ponto que agrega muito, quando você tem um time que trabalha unido e que entende que junto que eles conseguem chegar no objetivo. E até porque ele começa a perceber que faz diferença na vida das pessoas o que ele está entregando, né? Com certeza. Acho que isso é um ponto importante também. Me fala uma coisa, que conhecimentos, habilidades e atitudes um profissional precisa desenvolver para ser considerado um executivo de classe mundial? Puxa, bom ponto. Pensando um pouco assim, eu citaria alguns pontos. Eu acho que o primeiro deles, com certeza, é a sua habilidade de lidar com pessoas. É a habilidade de lidar cada dia, assim, no dia a dia, com as pessoas, entender todo o ponto de vista, assim, de como as pessoas reagem, porque nós estamos falando de um universo que você tem atitudes, você tem, às vezes, assim, culturas diferentes, então você conseguir trazer essa situação para um ambiente de negócio é algo importante. Eu acho que entender de pessoas é algo muito importante. A outra é você saber gerenciar, muitas vezes, sobre a crise. Porque se você saber, porque é o que eu falo muitas vezes, você gerenciar num céu de brigadeiro, é muito tranquilo, né? Agora, e quando você toma a primeira crise, como é que você sabe gerenciar? Como é que você sabe liderar sobre esses conflitos? Na primeira turbulência. Como é que você sabe ter um senso de justiça, de critérios que você saiba quando você tem que ser um pouquinho mais duro, ser duro, quando você tem que ser a pessoa que puxa um pouco mais para o lado mais paternal, mas você saber exatamente entender esse momento conflitivo e como lidar com isso. E a primeira, e a última coisa que eu vejo muito é assim, você tem que ter sempre na sua vida foco em resultados. Não tem como assim, porque qualquer empresa, seja ela americana, brasileira, japonesa, se você não mostrar resultados, é muito difícil você conseguir. Então você tem que ter muito claro, olha, quais são os objetivos da empresa, o que ela quer, como ela vai chegar lá e como eu contribuo para que isso aconteça. Eu acho que são pontos aí que você tem que ter realmente isso muito claro para poder chegar, eu acho que nessa questão dessa, não digo nem classe mundial, mas nessa efetividade de gestão. Até porque o que você falou é interessante. A Dale Carnegie atua em 82 países. Se você fizer essa pergunta para o executivo de qualquer um dos 82, ele tem essa sensibilidade. Ele muda talvez um pouco o viés, mas a sensação é exatamente essa daí que você falou. A próxima pergunta, eu digo, fala muito do executivo. Nós somos executivos, a gente sabe que a profissão é muito gratificante,
mas também nós temos que abrir mão de algumas coisas. Certo. Então a pergunta é, o que é que a vida de executivo lhe tirou e o que é que a vida de executivo lhe deu? Eu acho que tirou o tempo, né? Assim, às vezes a gente pergunta, puxa, queria ter mais tempo para fazer certas coisas, né? As atribulações, muita viagem, né? Muitos compromissos que você às vezes tenta ter um tempo mais familiar, um tempo mais para você, para o seu desenvolvimento, e às vezes não consegue. E o que que ela te dá? Eu acho que ela te dá duas coisas que eu gosto muito. Uma experiência de trabalho, uma experiência de, assim, de crescimento profissional e amigos. Você fala assim, ah, Luiz, mas você consegue ter amigos no ambiente profissional? Consigo, sabe por quê? Porque a maior realização que eu tenho como profissional é você falar que você fez um projeto que agregou valor na vida de alguém. Você fala assim, ah, a maior realização, eu brinco muito o seguinte, que quando a pessoa está numa área comercial, para mim, a remuneração, ou assim, a comissão que a gente fala, né, ele tem que ser uma consequência, não pode ser a causa. A causa é você falar o seguinte, olha, eu fiz algo e aquele algo gerou valor naquela empresa, aquela empresa foi melhor, eu ajudei pessoas a crescer. Então isso é uma coisa que, assim, que eu acho que é o que a vida mais te dá, que você encontrar, sei lá, 3, 4 anos depois com alguém, falar, Luiz, sabe, a pessoa lembrar de você com carinho pelo que você pôde, assim, contribuir profissionalmente e pessoalmente para a vida daquela pessoa. Sem dúvida nenhuma. Me fala uma coisa, tem até um pouquinho a ver com a pergunta anterior. O que é que significa a palavra sucesso para você? Sucesso para mim é quando você impacta a vida das pessoas, positivamente falando, quando você faz algo, e aquilo que eu até falei anteriormente, você faz algo e esse algo, ele cria uma condição melhor para essa pessoa trabalhar, ele cria uma condição melhor para essa pessoa viver. Eu acho que sucesso é isso. Sucesso é quando você se realiza através das pessoas. Isso para mim é o sucesso. Quando eu me realizo através, por exemplo, da minha equipe que eu coordeno hoje, quando eu me realizo através, sabe, dos meus parceiros, que eu vejo, puxa, o que a gente está fazendo está impactando a vida dele de alguma maneira. É a capacidade de um pouco de doação, né? Sim. Você entregar um pouco de si para o outro, sem dúvida. E essa opção que você fez é o que te dá esse trânsito, né? Sim. Em tantos meios diferentes, com tantas interações diferentes, né? Porque a opção unicamente tecnológica não oferece muito isso. Você acaba tendo, quando você vai para a linha mais tecnológica, você acaba tendo uma visão muito mais, como é que eu posso te dizer? Uma visão da solução, do sistema. Mas como é que aquele sistema se interage com as pessoas? Que tipo de impacto causa nas pessoas? Se você não estiver atento a isso, é o que eu falo, eu já vi muitos projetos bons, projetos consistentes morrerem porque a ênfase era toda sistêmica. E hoje a ênfase tem que ser, é o que eu falo, pensando em tecnologia, no usuário. Ou seja, o que eu faço de diferente para esse usuário se sentir melhor e trabalhar cada vez mais conectado com o mundo de tecnologia. E para agregar valor no resultado dele, né? Exatamente. No final do dia eu tenho feito melhor a minha atividade com o que você está me provendo? Eu acho que é a pergunta que ele se faz todo dia que nós deveríamos fazer também. A última pergunta, ela diz muito do executivo. De que valores você jamais abriria a mão e de que forma esses valores influenciam o seu estilo de gestão? Olha, tem alguns valores assim, eu sou uma pessoa muito família, né? Assim, até meus 2 filhos, né? Minha filha e meu filho nasceram aqui, são pernambucanos, né? Já vou fazer 5 anos. Sorte deles. Sorte deles, né? Assim, alguém não vai gostar do que eu vou dizer, mas a minha filha gosta muito do esporte, né? Torcedora do esporte. Então, assim, tem algumas coisas que são premissas. A primeira é a minha relação que eu tenho com Deus. Eu acho assim, eu acredito muito nesse lado assim de você ter uma identidade, ter uma relação, até porque os valores hoje, eles têm que permear esse lado também espiritual. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que é o lado família, é você ser uma pessoa que você tem o conceito da família, de valores familiares, de uma interação, né? Como eu tenho hoje com a esposa, com filhos, de você ter isso muito claro. Tá? Porque hoje a gente está perdendo muito essa referência familiar, eu acho que isso tem chocado muito, de um modo geral, a sociedade brasileira. E tem algumas coisas que aí são de berço, né? Questão de transparência, de você ser muito claro naquilo que você quer, aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. E a questão muito de como você hoje se posiciona com relação na sua vida. Ou seja, não dá para você ter uma situação, você pode até mudar
alguma opinião em função de uma coisa ou outra, mas não os seus valores. Se você os seus valores você não muda. Valor para mim é uma coisa que você tem, que é berço. Então se você tem que ter consistência no que você fala, mas principalmente no que você faz, porque o que você faz é o que você é. Não adianta você dizer coisas maravilhosas, mas você não agir da maneira que você tenta demonstrar na sua fala. É verdade. Eu quero agradecer muito, Luiz, muito mesmo, a presença sua aqui no programa. Obrigado. Foi, sem dúvida nenhuma, muito enriquecedor. Muitas vezes as pessoas não conseguem penetrar no ambiente empresarial de uma corporação tão grande como a Microsoft e muito menos entender como é a vida e os desafios de um executivo. E eu acredito que nesses 2 pontos você foi muito feliz na tua entrevista. Você elucidou um pouco do que é a Microsoft e acrescentou muito na perspectiva das pessoas que estão em casa sobre o que é o trabalho de um líder e de um executivo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado e parabéns pelo programa. Ótimo. Você assistiu o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. O programa Radar Executivo é um oferecimento da Dale Carnegie, líder mundial em treinamento e desenvolvimento. Conheça um pouco mais sobre os nossos programas de desenvolvimento. Acesse o nosso site www.radarexecutivo.com.br. Conto com você no próximo domingo. Boa noite.